Olá, minhas vidas! Vou gravar mais um vídeo com vocês, tá? Que nesse vídeo vamos começar mais um vídeo. Já deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá? E é isso, basicamente esse vídeo vai ser um desabafo que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Inclusive o título do vídeo é A Pior Fase da Minha Vida. Gente, tipo assim, real a pior fase mesmo, tá? E vim compartilhar essa pior fase com vocês. Inclusive, eu já ia fazer esse vídeo pra vocês, mas eu tava me preparando real pra fazer esse vídeo. Por quê? Porque antes era muito dificultoso esse assunto. Quando eu falava sobre esse assunto, era muito dificultoso pra mim. Eu tinha muita dificuldade de explicar, de me expressar nesse assunto. Mas agora, hoje, tá? Com a idade que eu tenho, eu já consigo, já de boa, com esse assunto, graças a Deus. E é isso. Bora começar, gente, aos poucos pra vocês entenderem esse vídeo, tá? Então, a pior fase da minha vida, gente, foi quando eu tinha 10 anos de idade, pra vocês terem uma ideia. Comecei minha crise de ansiedade. Primeiro vou contar, a primeira parte é como tudo surgiu, né, gente? Como tudo ocorreu. Então, gente, eu tinha 10 anos naquela época, né? E as pessoas ao meu redor, familiares, brigavam muito, né, gente? E aí, como brigava muito, eu sempre fui aquela mina fechada que sempre se calava por tudo e tá tudo bem, entendeu? O que me feria, eu não jogava culpa em cima de ninguém. Geralmente, às vezes, eu descontava em mim. E essa questão de eu descontar as coisas em mim, e eu ficava sem comer, eu ficava muito ansiosa, eu ficava chorando de madrugada, eu não conseguia dormir, gente. Eu passava noites e noites acordada, tá? Inclusive, sem ajuda de ninguém por perto, ninguém... Não tinha ninguém pra contar, né? Porque o povo, tudo era questão de brigar, tudo era questão de não, entendeu? Tudo era questão de brigar, de acusar, de culpar, enfim. E aí eu preferi me calar. E aí foi nessa questão que eu comecei a ficar muito mais quietinha no meu canto, gente, super isolada, tá? Não querendo ter contato com ninguém. Eu não comia, sabe? Não me alimentava direito, era horrível, gente. Não queria ver a cara de ninguém. Tinha dias que eu simplesmente me isolava, esquecia do mundo, começava a chorar no meu quarto, trancava a porta do meu quarto e pronto. Era isso, foi essa a minha pior fase. Aí, ok. Aí começou, gente, a culpa aqui, a culpa ali, que a culpa aqui, que a culpa não sei o que, que a culpa não sei o que, que a culpa não sei o que. Tá? Inclusive começou pelos meus pais, né? Que era culpa ali, era culpa aqui, que isso, que aquilo, você não faz isso, você aquilo. Um fazia melhor que o outro, um fazia pior. Entendeu, gente? Então eu sempre era a mais ou menos. E tipo assim, eu sempre ficava sem entender nada. Entendeu, gente? Porque eu tinha 10 anos, tipo, que tá acontecendo? Eles estão brigando, o que eu vou fazer? Entendeu? Enfim. E beleza. Agora, pra quem não sabe, atualmente eu moro com meu pai, tá, gente? Minha mãe mora um pouquinho distante de mim, do outro lado. No caso, ela mora em um bairro próximo ao meu, porém ainda se torna um pouco distante. Dependendo, né, gente? Dependendo, porque, enfim, às vezes é 30 minutos pra chegar lá. E aí demora um pouquinho. Mas é isso. E aí, minha mãe saiu daqui de casa quando eu tinha... Era 2020, gente. Era 2021, na verdade. Eu tinha 13 anos. E aí eu comecei a morar com meu pai e aí tudo certo. A minha vida, totalmente. Minha vida ficou um pouco, né, tentando entender, gente. Tentando me adaptar a morar com meu pai, porque eu sempre via os dois juntos. Pra mim era muito difícil aceitar, né, porque como é que eu ia lidar, entendeu? Sozinha com as coisas, tipo, era casa, era comida, era isso e aquilo. Meu pai vivia trabalhando, entendeu, gente? Então a vida do meu pai sempre foi trabalhar e tal e tudo mais. Enfim. E aí, beleza, eu comecei a ter ansiedade, comecei a ficar com muita crise de ansiedade, gente. Eu me tremia de crise de ansiedade, não conseguia dormir, era horrível pra mim. E eu me comunicava muito com pessoas desconhecidas. Conversava com pessoas desconhecidas no celular e eu simplesmente falava da minha vida. Coisa que não era pra eu falar, era pra eu falar com pessoas que dentro de casa. Só que eu tinha mal comunicação com meus pais antigamente. Então, como é que eu ia falar? Entendeu? Não tinha como falar, porque eu não tinha boa comunicação com meus pais. Era tudo uma forma de briga. E até que um dia aqui, aí eu fiquei depressiva, fiquei ansiosa, fiquei com ansiedade, quase na depressão em 2020. Acho que foi em 2020, isso faz 6 anos atrás. E até hoje eu tô ansiedade, gente. Até hoje eu sou ansiosa, tá? E é isso, eu ainda não fui no médico olhar isso. Era pra eu ir no médico, claro que eu era pra ir, gente, no psicólogo. De uma pessoa profissional, justamente pra olhar essa questão de eu ser tão ansiosa. Mas basicamente minha ansiedade é toda por conta da minha antiga infância. Então, da minha infância no caso.
E ainda sou adolescente, então venho enfrentando muita coisa da ansiedade. Ainda é complicado, gente. Eu tento controlar às vezes, mas é muito complicado. Às vezes foge um pouco da noção. E às vezes eu fico muito focada em questão, pensar no meu futuro, sabe, gente? Aí eu fico muito ansiosa. Eu não consigo controlar às vezes. E às vezes eu consigo controlar, gente. Então isso, ou às vezes sim, às vezes não, sabe? E é isso. Às vezes não tem muito o que fazer e tá tudo bem. Aí, ok. Aí teve um dia que eu tava me cortando, gente, de gilete. Eu já me cortei de gilete pra poder ver se eu conseguia aliviar minha dor. Porque na mente de uma pessoa que é ansiosa, tudo pra ela se transforma em uma bola de neve, gente. E realmente uma bola de neve não é frescura, ansiedade. Então, se você tem ansiedade, pelo amor de Deus, corre pro médico, corre pra um profissional que é melhor, que vai te ajudar, entendeu, gente? Melhor. Eu não corri minha vida toda. Eu tô até hoje em ansiedade, eu não corri pro médico, mas assim, quando eu ficar um pouco mais, né, aí eu vou correr diretamente pro médico pra ele ver, gente, porque conversar com o médico é tudo certinho, sabe? Enfim, eu nunca conversei com meus pais sobre que eu realmente precisava de um psicólogo pra me ajudar nessa questão, porque eles iriam achar que é frescura naquela época. Agora não, agora eu converso com meu pai, ele nem sabia que eu tinha ansiedade, gente, pra vocês terem noção, que meu pai via trabalhando, sabe? Então, eu nunca sentei pra conversar com meu pai. A primeira conversa que eu conversei com meu pai, inclusive, foi quando eu tinha 15 anos, gente. Recentemente, praticamente. Quando eu conversei com meu pai, uma conversa bem, sabe, de filho pra pai mesmo, bem rígida. E aí foi aí que meu pai começou, gente, a me entender minhas coisas, sabe? E é isso, então hoje em dia eu não carrego um fardo tão grande, não carrego um peso tão grande porque eu consegui largar, desapegar, digamos, e falar com meu pai, né, gente? Conversar com meu pai, até porque eu moro com meu pai, então ele tem que saber o que eu sinto, ele tem que me entender, sabe? E hoje em dia, meu pai, a gente tá uma boa comunicação, graças a Deus, por conta disso, tá? Mas enfim. E voltando ao assunto, eu me cortei de gilete, gente. Não façam isso, tá? Não tô incentivando ninguém a fazer. Por ao contrário, tô dizendo pra vocês não fazerem isso, tá? Mesmo que seja algo difícil na vida de vocês, mas vai passar. Eu sei que é uma fase bem complicada. Aí eu me cortava de gilete. Teve um dia que minha avó, gente, ainda tava boa, tá? E tudo. Aí minha avó olhou assim pra mim e falou que não era pra eu me cortar porque era do demônio. Aí eu falei que era a única forma de aliviar minha dor, porque ninguém me entendia, sabe, gente? Ninguém ao meu redor me apoiava. E aí eu comecei a pensar, fiquei bem triste, tal, isso tudo. Inclusive, um bocado de familiares meu tava aqui, né, em casa. Eu comecei a... Gente, eu ficava muito estressada, eu ficava muito agitada quando eu ficava ansiosa. Então, ninguém entendia basicamente, mas eu acho que minha mãe já percebia que eu sentia ansiedade naquela época. Só que a questão é que eu nunca conversava com ninguém, mas as pessoas acho que percebiam, entende? E aí, por você ser uma filha que não se comunica com ninguém, que sempre se cala, sabe? Que sempre... Entendeu? Pra não magoar alguém, acaba te afetando. Mas eu falo a você que você vai vencer isso, que vai tudo passar. Gente, hoje em dia, eu digo pra vocês que eu tô em paz, que eu tô bem, meu coração tá bem, meu coração tá em paz. Mas antes, era uma dor, era um sofrimento. Ainda corrói muito ainda aqui dentro, tá? Doeu e ainda dói. Mas não dói mais aquela dor, entendeu, gente? É uma dor que eu consigo, que eu venço a dor. A dor não me vence, eu que venço a dor, entendeu? Então a gente tem que entender, no nosso pensamento, a gente vai vencer a dor, não a dor vencer a gente, entende? Então assim, hoje em dia eu entendo completamente que a dor vai me vencer, ou que eu vou vencer a dor, gente. Então, com certeza, isso tudo vai passar, né? Logo, logo. Mas pra mim foi muito difícil, né? Inclusive, a separação dos meus pais foi bem complicada. Hoje em dia eles são amigos, né, gente? Eu prefiro melhor assim. Tô bem assim, com eles sendo amigos e tudo mais, né? Já falando logo aqui pra vocês. E é isso, gente. Então foi uma fase bem complicada da minha vida. Foi uma fase conturbada, gente. Foi uma fase de turbilhão de coisas na minha cabeça que se passaram. E aí, como é que eu vou ter responsabilidade? Tipo, eu moro com meu pai, gente. Eu tinha que aprender a cozinhar, a fazer as coisas. Sorte que, antes de minha mãe sair daqui de casa, eu já tinha aprendido a fazer arroz, entendeu? Eu já tinha aprendido a fazer feijão. Porque senão, hoje em dia, eu não ia cozinhar, não ia fazer almoço pra mim, entendeu? Então, hoje em dia, graças a Deus, eu tô em paz, fico na minha casa na paz, entendeu, gente? Falo com minha mãe, mantenho contato com minha mãe pelo WhatsApp. Inclusive, às vezes, quando dá, a gente se vê e tal. Claro que não vai ser a mesma coisa quando ela estava aqui, obviamente. Porque a gente cresce, a gente amadurece, a gente tá tudo bem. Entendeu? Hoje em dia eu falo que eu tô em paz, gente. Eu amo minha companhia, tô aqui em casa, né? E é isso, gente. Pra eu aceitar essas coisas foi muito doloroso. Foi, tipo, muito doloroso. Porque o certo seria, quando eu tivesse 13 anos, minha mãe acompanhar meu crescimento.
Só que com meio dessa turbilhão de coisas, eu fui aceitando tudo e mais um pouco. E é isso, gente. Então, pra mim, hoje em dia, eu consigo falar sobre esse assunto tranquilamente. Coisas que antigamente não era assim, era bem mais complicado, entendeu? Era muito pior conversar sobre isso. Eu sempre tava procurando saídas pra não conversar sobre isso. Inclusive, hoje em dia, gente, eu acredito que lá na frente eu vou conseguir vencer a ansiedade. Hoje em dia eu tenho 6 anos com ansiedade já. 6 anos. Pra vocês terem ideia que a ansiedade não passa de um dia pra noite. Ela simplesmente demora tempo pra você se curar das coisas, sabe, gente? Tem coisas que me afetam hoje em dia, mas não tanto quanto, entende? Enfim, minha vida, esse foi o vídeo, tá? Se vocês querem parte 2 desse vídeo, a pior fase da minha vida, que foi uma fase bem complicada mesmo, gente. Então, se eu falo assim, ó, valorizem muito a família de vocês, cada data comemorativa, Natal, Ano Novo, São João, com a família de vocês, gente. É muito bom tá do lado dos seus pais, sabe? Se caso você tiver irmão, é muito bom também. Eu não tenho irmã e nem irmão, sou filha única, graças a Deus, gente. Mas é isso, então esse foi o vídeo, tá, vida? Basicamente desabafando aqui com a pior fase da minha vida, porque realmente foi uma fase bem complicada. E olha, gente, que eu já tava caminhando pra adolescência, pra vocês verem como é que é a loucura, tá? Então, pra mim, tentar entender um pouquinho das coisas era bem complicado, mas eu tô vencendo aos poucos, né? Um dia de cada vez. E esse foi o vídeo, espero realmente que vocês tenham gostado. Tchau!